primeira parte do culto, mas temos a oportunidade de seguir de agora em diante. E eu quero falar, como já foi anunciado aqui anteriormente, o meu tema essa noite é Cristo, a verdadeira paz. Como você já deve ter imaginado, eu vou falar em João capítulo 14, versículo 27. E eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 27. E a provocação que foi dada aqui no Esquenta, se existe uma verdadeira paz, é porque existe uma falsa paz, é o nosso ponto de partida nessa tarde e noite, já noite na verdade, né? Tô dando um tempinho aí, viu? Não posso ver as pessoas achando. Beleza? Acharam? Então João 14, 27. O Netinho ficou assustado, achou que tinha travado de novo. João 14, 27 diz assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. E eu acho que, mais do que nunca, você deve saber disso, e eu sei também, que o mundo anseia por paz. Ainda que muitas vezes as pessoas deixem de contribuir para a paz com suas atitudes, egoísmo, escolhas, o anseio por um mundo sem guerras, crise, violência, tensões, opressão e abusos é um clamor geral. E esse sentimento está presente nos noticiários, onde tantas vezes nós encontramos famílias vítimas de alguma tragédia, com pessoas organizando passeatas, carreatas, todos de branco, pedindo paz, justiça, pedindo alguma resposta por parte das autoridades e da sociedade como um todo. Elas andam com cartazes na mão e o apelo delas é: queremos paz. Esse clamor também existe em países onde as guerras não cessam há tempos, né? O desejo ardente nesses casos é por acordos, tréguas, por uma pessoa que seja levantada nessa nação para carregar uma solução definitiva capaz de calar armas e canhões, bombas e trazer um momento de paz. O pai, de repente, cansado de ver o filho se perder no perigoso mundo das drogas e do crime, esse homem deseja uma política de paz. A mãe, exausta das brigas e da ausência do marido do lar, deseja que a paz dos primeiros tempos de relacionamento retorne à casa. Os filhos, percebendo a gravidade da doença de um pai ou da mãe, também procuram naquele turbilhão de sentimentos encontrar a paz, num momento em que as tensões estão tão alvoroçadas. Irmãos envoltos em orgulho sonham com um dia que no relacionamento deles uma bandeira branca vai ser erguida e eles possam declarar que estão em paz dentro de casa. E agora, mais do que nunca, vivemos um cenário de pandemia, onde o mundo debate estratégias e as ações capazes de vencer um inimigo invisível que vem matando milhares de pessoas, que vem gerando debates acalorados, e mesmo aqueles que ainda não foram assolados pela doença, têm a sensação de que a paz não acompanhou a mudança do calendário. E 2020 não tem sido um ano de paz, tem sido um ano de discussões acaloradas, um ano de tensão, de preocupação, de apreensão. E eu não estou querendo chamar a atenção da pandemia pura e simplesmente como uma carona para emplacar uma mensagem, emplacar um sermão ou um texto bíblico. Pelo contrário, eu faço questão de frisar uma coisa aqui para você que está me assistindo. Essa mensagem que você está ouvindo agora não é uma mensagem que está sendo pregada por conta da pandemia. Não é uma mensagem que tem a ver com o coronavírus, que tipo assim foi pensada, tipo, tá todo mundo desesperado, todo mundo preocupado, vamos mexer no emocional da pessoa. Essa mensagem que nós vamos falar nessa noite é uma mensagem de transformação, uma mensagem que foi deixada pelo próprio Mestre, o Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, e que desde então, no decorrer da história, tem promovido e transmitido salvação, esperança e reconciliação com o Criador. Então é sobre isso que nós estamos falando. Não vamos levantar a bola da pandemia, porque isso você já tem sido saturado. O que eu quero falar com você nessa noite é que Cristo é a verdadeira
paz. E isso acontece porque o mundo anseia por paz, mas o mundo não é capaz de oferecer ou produzir essa paz que ele tanto necessita. Talvez seja até capaz de produzir respostas imediatas e paliativas. Diante de um momento de tensão, o mundo sim oferece alguma sensação de paz, mas não a paz real, a paz capaz de fazer com que as pessoas superem as perdas, as dores, os conflitos, os relacionamentos problemáticos, o turbilhão interior que tira o sono ou a vontade de acordar do ser humano. Isso, a paz oferecida pelo mundo não é capaz de suprir. Na verdade, se a gente parar para pensar, o que o mundo oferece é uma paz efêmera, que passa, uma paz muito rápida, repentina. Pensa nas grandes guerras. Assim que termina uma grande guerra, qual é a grande sensação? Estamos em paz. No dia seguinte, começa uma sessão de armamento, de preparação para a próxima guerra, porque a paz, na verdade, nada mais é do que uma trégua. Após uma crise de relacionamento que alguém vive, ela sabe que ali está tranquila naquele momento, mas ela sabe que se ela não for na raiz da questão, no dia seguinte, outras questões vão surgir, outras crises no relacionamento, outras brigas vão aparecer e vão perturbar aquele instante de paz. É uma paz passageira, mas a paz que nós estamos falando aqui nessa noite é uma verdadeira paz, é uma paz que tem nome. Essa paz que a gente crê, essa paz que a gente está pregando aqui, é uma pessoa. A paz que a humanidade procura é Jesus. Cristo é a verdadeira paz. E que paz pode ter um homem que vive em guerra com Deus? Que paz pode haver num homem que vive em guerra com Deus? Por isso, Cristo é a verdadeira paz. A verdadeira paz só pode ser oferecida por Cristo Jesus. Muito já se falou de um Jesus pacifista. Alguns até comparam a postura de Jesus Cristo com a postura de Mahatma Gandhi, como se fosse aquela coisa de levantar uma mensagem pura e simplesmente de paz, de não pegar em armas, de progar uma revolução por meio das atitudes pacíficas. Mas Jesus é muito mais que isso. A paz que Jesus oferece, a verdadeira paz, é muito mais intensa, muito mais profunda e muito mais transformadora do que qualquer outra paz que possam tentar atribuir aos humanos. É uma paz de espírito que independe das circunstâncias. A vida do Salvador é repleta de exemplos que apresentam Jesus como o detentor dessa paz profunda. O contexto desse versículo que nós lemos é uma prova disso. Quando Jesus diz aos seus discípulos que ele deixaria com eles a sua paz, diferente do que o mundo pode dar, e aí a gente entra nesse contraste justamente, Cristo está preparando a sua despedida. Ele se prepara para a cruz. Ele se apresenta para a morte, garantindo aos seus discípulos que eles teriam paz. Um sinal de que a verdadeira paz não depende do momento que você atravessa. A paz verdadeira é Cristo na sua vida. Jesus não oferece para você e para mim momentos ou instantes de paz. Ele propõe uma vida intensa e profunda de paz diante dele. Vamos parar para pensar. Essa não é a primeira vez que a paz está ligada a Jesus nas Escrituras. E nem a última, claro. Quando o nascimento de Jesus foi anunciado, os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso está lá em Lucas capítulo 2, versículo 14. O canto angelical, nessa ocasião, na verdade reconhecia que a glória do Senhor, a presença física do próprio Deus no mundo, traz paz aos homens de boa vontade. Somos homens e mulheres de boa vontade? Então a paz do Senhor está entre nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos, e você provavelmente vai conseguir pensar de onde eu estou tirando essa história. Ele estava com seus discípulos no barco, quando começou uma forte ventania. Jesus estava lá e a tempestade correndo solta. Os discípulos foram desesperados a acordar Jesus. Com uma palavra, ele repreendeu o vento. Com uma palavra, ele fez calar o mar. E a Bíblia descreve que a partir de então fez-se completa bonança. O que estava acontecendo ali? Depois da tempestade veio um período de paz para os seus discípulos.
Aquela paz de Jesus invadiu a embarcação, e não foi porque o vento cessou ou porque as ondas aliviaram a partir dali. A verdadeira paz era Cristo no barco com os seus discípulos. É a paz que transmite calmaria em meio a uma tempestade. E quantas tempestades nós passamos ao longo da nossa vida? Será que Cristo está no nosso barco? Será que Cristo tem sido o nosso socorro no meio da tempestade? Ou nós tentamos de tudo para aplacar a fúria, o turbilhão das nossas emoções e do nosso coração, e aí depois, quando não tem mais jeito, a gente lembra que Jesus está no barco? Será que Cristo tem sido a verdadeira paz da sua igreja, do seu povo? Depois da morte de Jesus, os discípulos ainda estavam acuados, com medo. Acreditavam que seriam perseguidos e possivelmente mortos, justamente por serem seguidores de um homem condenado à pena de morte. Mal sabiam eles que Jesus já havia ressuscitado, embora ainda não tivesse ido ao encontro deles. Em um final de tarde, os discípulos estavam reunidos, uma reunião provavelmente um tanto quanto depressiva, aquele clima de velório ainda, quando de repente, de uma forma surpreendente, eles ouvem uma saudação. Você lembra qual foi a saudação que eles ouviram? Paz seja convosco. João 20, 19 a 21. Ou seja, a verdadeira paz consiste no Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo eterno. Os discípulos ainda choravam, os discípulos ainda estavam acuados, com medo, não sabiam o que seriam deles ali em diante. Mas Jesus chega naquele ambiente e diz: paz seja convosco. 700 anos antes de Jesus chegar ao mundo, o profeta Isaías já havia predito: o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está em Isaías 53, 5. Charles Spurgeon pregou certa vez o seguinte: quer encontrar a verdadeira paz? Olhe para a cruz de Cristo. A verdadeira paz depende da salvação do homem por meio de Cristo Jesus. Quando Cristo sobe à cruz, ele carrega sobre si o peso do meu e do seu pecado. Ele restabelece o laço entre Deus e o homem, um laço que estava rompido desde o Éden. Desde o Éden o mundo não via paz, até que Cristo no madeiro se entregou, se sacrificou, morreu por mim e por você. Mas a história não termina ali. A verdadeira paz consiste no Cristo ressurreto, porque Cristo morreu, mas ele ressuscitou, e um dia ele voltará para levar a sua igreja. O pecado um dia interrompeu a relação do homem com o Deus de paz, mas pelo sacrifício de Jesus somos capazes de enfim reencontrar a paz com Deus, como está escrito em Romanos 5:1. Tendo, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira paz é uma pessoa. A verdadeira paz é Jesus. A verdadeira paz é Cristo governando o coração do homem. Então essa é a primeira lição que eu quero que você leve dessa sermão, dessa mensagem. Cristo é a única verdadeira paz que você vai experimentar ao longo da sua vida. Talvez você já tenha tido momentos de estar mais apegado ao Senhor. Talvez você já tenha tido momentos de experiências profundas com o Senhor. E eu te desafio a voltar a caminhar com esse Deus que te transmitiu a verdadeira paz. Você vai tentar, de repente, nesse mundo, tantas outras alternativas, mas não existem alternativas quando nós acreditamos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, ele não é uma opção, ele não é uma esperança, ele é a única esperança, ele é o único caminho que nos leva de volta ao relacionamento de intimidade com Deus. E por isso, o segundo ponto que eu quero ensinar para você nessa noite, que eu quero conversar com você, é que a paz de Cristo muda a nossa visão da vida. Talvez você esteja tentando entender qual é a relação que existe entre o sacrifício de Jesus Cristo e a situação que você tem vivido no dia a dia que tem te tirado a paz. Talvez você esteja considerando que faço aqui um julgamento precipitado, estou te acusando de repente de estar escondendo pecados, e eu não quero dar essa falsa sensação. Não é isso que está acontecendo. Mas é impossível a gente separar. Há sim uma clara ligação entre as circunstâncias que lhes tiram a paz e a cruz. Isso porque a paz que Cristo oferece não significa a ausência de problemas. E aqui eu vou abrir uma licença poética. Eu vou chamar o Neto e o Isaac aqui. Vocês podem se aproximar.
pessoal da velha guarda, o pessoal mais antigo, com certeza vai ajudar. Eu queria cantar uma música. Eu cantar não, eu vou passar para eles cantarem, tá? Eles vão cantar uma música que com certeza vai pelo menos dar uma despertada aí nos mais antigos que já estão dando aquela cochilada. Mas a paz que Cristo oferece não significa a ausência de problemas. A verdadeira paz não é aquela que nos afasta de dias de lágrimas, dor, pânico, momentos onde perdemos o chão e ficamos sem saber como agir. A verdadeira paz consiste em ter a convicção de que tudo isso existe e faz parte da vida do discípulo. A verdadeira paz é a certeza de que temos em todos os momentos que Cristo está conosco e nos assegura uma vida eterna, longe de todo mal. Então chegaram aqui meus ajudantes, vou passar a bola para eles. Já volto, tá? Eu não vou fugir não. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, eu hei de confiar. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre sou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre sou. Aleluia. Glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre sou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Aleluia.
E é essa paz que nós estamos falando. É dessa paz que nós nos referimos. A paz que não depende das circunstâncias. A paz que nos leva a acreditar que os dias podem ser maus, mas há uma certeza da vitória. Não a vitória como o mundo muitas vezes ensina. Na verdade, se a gente parar para refletir o conceito de vitória que Jesus nos ensina, a gente vai dar uma bugada, vai pirar o cabeção, como os jovens têm falado aí aos sábados. Para pensar. João 16:33 diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha o que Jesus está falando. Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então olha que loucura que Jesus está construindo aqui. Ele fala que para ter paz, as pessoas têm que ter certeza de que elas vão viver aflições. E mais do que isso, relaxa, meu irmão, relaxa você que está me assistindo. Você vai vencer o mundo como Cristo venceu. E aí a gente olha como que Cristo venceu o mundo. Se a gente olhar com os nossos olhos humanos, ele foi traído por um discípulo, ele foi negado por outro, abandonado pelos demais. O povo judeu rejeitou a sua pregação. A multidão que foi tão beneficiada pelos milagres e maravilhas que Jesus fazia, clamou pela crucificação. Ele foi morto injustamente. Como é que ele está falando? Relaxa, meus irmãos, vocês vão vencer o mundo como eu venci. É um chamado para a morte. Caminhar com Cristo, a gente tem a paz porque a gente sabe que a gente está caminhando para a morte, porque existe uma eternidade nos aguardando. Não acaba aqui, não é sobre esse mundo que nós falamos. Por isso a verdadeira paz nos leva a entender que a nossa visão de mundo é diferente do que aqueles que não conhecem essa paz verdadeira. Aos olhos humanos, vencer o mundo representa um fracasso no padrão de Jesus. Mais do que um fracasso, é uma mensagem indigesta para aqueles que querem seguir Jesus. Nós somos chamados para um ministério de aparente fracasso diante das circunstâncias. Mas a vitória de Cristo não foi culminada na cruz, mas em sua ressurreição. O padrão de Jesus não se limita ao mundo que vemos, pois há uma promessa real de que ele voltará para buscar os seus. Jesus voltará e ali sim nós viveremos eternamente em paz, não só em paz com Deus, mas em paz diante das circunstâncias, porque a eternidade nos assegura isso. Você está na sua casa, você pode declarar isso, Cristo vai voltar. Nós não podemos esquecer dessa promessa. Nós não podemos nos distanciar de que isso vai acontecer. Porque diante de momentos turbulentos como nós temos vivido, às vezes as pessoas parecem que olham as escrituras, as promessas do fim dos tempos e falam assim: não, essa história que o Senhor escreveu não está legal. Tudo isso que Deus decretou não é muito bom. Senhor, tira do nosso meio todo o mal, tira do nosso meio toda a doença, toda a guerra, não sei o quê, porque nós não aceitamos essa tua palavra. Parece que a gente encara muitas vezes dessa forma, mas nós vamos enfrentar sim as aflições, nós vamos sim enfrentar momentos difíceis, nós vamos enfrentar fome, nós vamos enfrentar perseguição, nós vamos enfrentar dificuldades financeiras, nós vamos enfrentar tudo isso, porque nós estamos num mundo que não é o nosso. Mas a eternidade nos aguarda. E é para lá que eu e você vamos, meu irmão, se nós estivermos em paz com o Senhor. É para lá que nós vamos se nós estivermos em paz com aquele que nos reconcilia com Deus. A paz que Cristo nos garante é uma paz eterna e celestial. Nossa vitória neste mundo começa no dia da morte e termina no dia em que o próprio Jesus ressurreto virá do céu sobre a nuvem, desfilando sua glória e majestade, despertando aqueles que já estão dormindo, conclamando os vivos para viver a eternidade ao seu lado. E é por isso que eu tenho paz, meu irmão. É por isso que você deve ter a paz, porque um dia ele vai cumprir a sua promessa de voltar para buscar o seu povo. Você já parou para pensar que a gente vive uma pandemia até meio light, perto de outros momentos tão tensos, tão difíceis da história? Como é que, imagina você falando com pessoas que viveram intensamente a Segunda Guerra Mundial e você explicando: ai, está tão difícil ficar na minha casa, perdi a minha paz. Como é que a gente explica isso para alguém que viveu bombardeios, para alguém que perdeu tudo, para alguém que foi arrancado da sua família e nunca mais as viu? Não é meio contrassenso aquilo que a gente fala? Como é que a gente explicaria isso para alguém da igreja primitiva?
Como é que a gente explicaria alguém que viveu a reforma protestante? Como é que a gente explicaria? Será que o momento é tão pior do que o que eles viveram? Mas uma coisa que eu acho linda é que, desde que Jesus ressuscitou, desde que ele apareceu para os seus discípulos, desde que ele ascendeu aos céus, cada geração de cristãos verdadeira, gerações boas, vive na expectativa de que Cristo vai voltar a qualquer momento. E nós hoje vivemos nessa expectativa, porque a partir do momento que a gente perder essa esperança de que ele vai voltar, não faz o menor sentido da gente acreditar nesse Senhor. Se você está seguindo Jesus, esperando uma barganha, esperando algo nessa vida, meu irmão, deixa de lado, não é para isso que você foi chamado. Você foi chamado para viver uma eternidade, não é nessa vida. Nessa vida nós não temos garantias. Nessa vida nós não temos certeza de que estaremos imunes. Nessa vida a gente não pode colocar uma capa de super-herói, de super-crente e falar assim, o mal não toca em mim, não me aflige. Nós vivemos momentos sim que tiram a nossa paz, mas ele venceu o mundo e ele garante que estará conosco todos os dias, até o retorno que ele virá dos céus e vai ser o dia mais glorioso da nossa existência. Quando enxergamos o ministério de Jesus com essa ótica, entendemos perfeitamente como é possível vencer o mundo. Entendemos perfeitamente a sua missão, como é possível servir o Pai e amar a humanidade até o fim, ainda que isso nos custe a vida. É uma lição que nós temos. Aprendemos que as circunstâncias não podem tirar a paz, porque nós fazemos parte de um reino eterno, um reino de paz sem fim. Até lá, teremos sim aflições, mas temos de manter o bom ânimo. Não sou eu que estou pedindo, foi palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mantenha os olhos fixos em Cristo Jesus, pois o seu sangue derramado no Calvário nos fornece o passaporte para a vida eterna. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente esse conceito quando em sua, pelo menos eu acho, muito bela carta aos Filipenses escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, as súplicas são levadas a Ele. E o que Ele faz? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os corações. Ela tira a maldade, tira a dor, tira o problema da nossa vida. Não há garantia disso, mas há a garantia de que a paz de Deus guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E quem é Cristo? Cristo é a verdadeira paz. Cristo é o príncipe da paz. Cristo é a certeza de que nós andamos em paz com Deus. Paulo, quando escreveu isso, estava preso, mas a carta é reconhecida pelas palavras de alegria. E mais uma vez a gente entra nessa loucura que é o cristianismo. O cara preso, sabendo que estava indo para o fim, que em qualquer momento poderia morrer, ele estava alegre e encorajava a igreja a permanecer firme, praticamente dizendo assim, ó, da mesma forma que eu estou preso, da mesma forma que eu posso morrer por amor ao evangelho, pode acontecer com vocês, mas fiquem firmes, levem o seu coração ao Senhor, porque o Deus de paz vai guardar vocês. Podemos ter paz e alegria em meio à dor, desde que nossa vida esteja com Cristo. Desde que nossa vida esteja conectada com a verdadeira paz. Se nós estivermos apegados em Cristo, que é a verdadeira paz, nós podemos viver qualquer circunstância. Nós podemos caminhar pelo corredor da morte tranquilos. E aqui eu não estou pregando que qualquer um seja irresponsável e amanhã saia rompendo quarentena, não estou entrando nesse mérito. Eu estou querendo falar justamente do seu coração, trazer essa paz ao seu coração, que você entenda que Cristo é quem guarda o seu povo, que você entenda que vamos passar sim por turbulências, mas nós estamos nele, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Terceiro ponto, a paz de Cristo nos torna pacificadores. Mais do que uma paz interior, que parece uma coisa até mística, né? Eu encontrei a paz interior. Mais do que isso, ter a paz de Cristo nos assegura uma responsabilidade de sermos pacificadores, ou seja, de disseminarmos essa paz. Romanos 12:18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Não sou eu que estou pedindo, é a palavra. Faça o possível para viver em paz com todos. Temos de buscar a paz nos relacionamentos, inclusive muitas vezes nos dispondo a passar por períodos de humilhação,
cedendo, estando com a razão, tanto faz. Abrir mão de direitos, pode acontecer. É o ensinamento do próprio Cristo, dentro do que for possível. Mantenha a paz com todos. Paulo escreveu isso. A santidade passa pelos relacionamentos. Nas bem-aventuranças, Jesus faz uma menção específica a quem proclama a paz no mundo. Você lembra qual é a recompensa de quem é pacificador? Lembrou? Não? Então eu falo para você. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você quer ter o privilégio de ser chamado filho de Deus? Você tem que transmitir essa paz. Por onde quer que você passe, o rastro de paz tem que te acompanhar. Os pacificadores têm a recompensa de serem chamados filhos de Deus. E ser chamado filho de Deus, por ser um pacificador, me lembra um pouco o que está escrito em Isaías, que Cristo é chamado, anunciado como o príncipe da paz. No Novo Testamento, em pelo menos 3 ocasiões, Paulo descreve o Senhor como Deus de paz. Nós carregamos o nome de Cristo. Temos de carregar a sua paz nesse mundo. Você é o tipo de pessoa que transmite paz? Quando você está em casa, é o momento em que a sua família está tranquila, ou é o momento que fala assim, agora vamos acalmar. Fulano chegou, fulana está aí. Agora é aquele momento que acabou o barulho, acabou a brincadeira, acabou não sei o quê, porque a qualquer momento, qualquer coisinha vai ser o estopim para um quebra-quebra aqui em casa. Será que você é esse tipo de pessoa quando chega na sua casa? Será que você é aqueles que seu filho pode correr para os seus braços e falar assim, agora eu estou seguro, agora eu estou no meu refúgio de paz? Será que dentro da igreja, que é onde nós estamos acostumados a falar graça e paz, será que isso é da boca para fora? Ou nós realmente estamos cheios dessa paz que nós desejamos aos outros? Quando um problema estoura no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, você é daqueles que tentam blindar a situação, tentam resolver a situação, ou você é aquele que todo mundo tenta te proteger da situação porque fala que deixa o fulano de fora porque a coisa piora se ele entrar na história? Como é que você reage? Como é que é a sua vida? Como é que é o seu dia a dia? Quem conhece a paz de Cristo passa a ter uma visão diferente da vida e automaticamente entende que precisa ser pacificador. Você é o tipo de pessoa que acumula inimizades, que deixa problema de relacionamento mal resolvido, que não consegue viver em unidade, que está pulando de igreja em igreja, de célula em célula, que está pulando de situação em situação, muda os seus grupos de relacionamentos porque você não consegue ficar inserido muito tempo em nenhum deles. Então é bem possível que você esteja descumprindo a orientação bíblica. Paulo escreveu também aos Colossenses o seguinte, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nós devemos ser agradecidos por ser igreja. E eu creio que esse tempo de distanciamento tem feito a gente refletir muito sobre isso. Eu até brinquei já com o pastor Reinaldo, falei assim, quando a gente escolheu o tema restauração, parece que a gente não estava mensurando muito bem o que poderia vir, porque a gente está tendo que restaurar tanta coisa, e uma coisa que eu tenho certeza que vem sendo restaurada é a nossa paixão de estar aqui em unidade, de estar aqui como corpo, como igreja. Desde o primeiro dia, quando a gente ainda estava definindo como seria a programação, ainda oficialmente nem tinham determinado aí o fechamento das igrejas. Eu já falava que a minha expectativa é o dia que a gente vai estar de volta aqui, todos reunidos, celebrando, e eu imagino que dia poderoso vai ser. E nós temos visto isso, mas essa é a orientação de Paulo. Sejam agradecidos pelo privilégio de ser corpo de Cristo, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Se Cristo é o Senhor da sua vida, se você é chamado de cristão, se você é um cristão de verdade, existe uma grande responsabilidade em levar as marcas de Cristo por esse mundo. Por onde você for, a paz de Jesus precisa te acompanhar. Onde você estiver, você precisa levar esse rastro de paz, de amor, de servir ao seu irmão. E o quarto e último ponto, a paz do Cristo é um fruto do Espírito. Deixa eu beber um golinho d'água. Certas coisas não mudam no culto online, tá, gente? A gente fica com sede também. Então a paz de Cristo é um fruto do Espírito.
Definitivamente, ser um pacificador, encarar a verdadeira paz, estar bem diante das circunstâncias, não é uma tarefa fácil. E é por isso que nós temos um aliado, que é o Espírito Santo. O texto que nós lemos de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus está justamente anunciando para os seus discípulos ficarem tranquilos que ele estava mandando um Consolador. E esse Consolador já veio. Esse Consolador é o Espírito Santo, que habita em mim e em você a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos esse aliado extra. Você não está sozinho. Jesus estava falando aos seus discípulos da vinda de um Consolador que eles ainda não conheciam. E por isso eles estavam tensos. Sabiam que Jesus poderia morrer a qualquer momento e se sentiriam como ovelhas desgarradas. Mas eu e você, olha que coisa poderosa. Eu e você temos o próprio Deus habitando na nossa vida. Olha que coisa poderosa, nós não precisamos mais invocar, nós não precisamos estar num templo santo, onde a presença de Deus se restringe aqui, mas a presença do próprio Deus está comigo e está com você. Está na sua casa aí, onde você está com a sua família reunida. E você consegue lembrar de cabeça o fruto do Espírito que Paulo fala em Gálatas 5? Lembra? Qual é a terceira característica do fruto do Espírito? Amor, alegria e paz. A paz é um fruto do Espírito na minha e na sua vida. A paz em nossos corações é uma obra de Deus. Viver em paz é uma questão de reino. Resta-nos como consolo saber que o Senhor não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos, mas garantiu-nos a companhia do nosso amigo Espírito Santo como agente gerador de paz. E é muito importante nós observarmos que existe um contraste nesse texto de Gálatas 5 entre a carne e o Espírito. Nós estamos em paz, mas vivemos numa guerra interior entre a nossa velha natureza e a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Quando Paulo cita a carne, a velha natureza, ele cita que os pecados são obras da carne. O que é obra? É alguma coisa que você vai lá e faz, é alguma coisa que você constrói, que você edifica, que você solidifica. Isso é uma obra. Por outro lado, quando Paulo se refere à obra de Deus, à atuação de Deus, ele cita fruto do Espírito. Quem aqui é capaz de produzir fruto? Se não estivermos nele, não somos capazes de produzir fruto. Por isso, o fruto do Espírito é a atuação de Deus na sua vida. Por isso nós precisamos tanto buscar a presença de Deus, porque Ele é que frutifica na nossa vida. Eu não posso produzir esses frutos que são, esse fruto que é citado em Gálatas 5. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus poderoso que habita em mim e você, Ele produz esse fruto, é Ele que frutifica na sua vida. Precisamos então entender que somos totalmente dependentes desse Deus da paz. Eu gosto de pensar no fruto do Espírito como algo completamente oposto à obra da carne, no sentido de que a carne eu decido e pronto. O fruto eu dependo da ação divina. Eu dependo do agir sobrenatural de Deus, plantando, regando, podando a nossa vida, e essa fase da poda, como é difícil. Criançada tem aprendido aí no sábado com a tia Mimi, né, da horta. Como é difícil ver a Mimi tendo lá. Eu sei que tem adulto que quase chorou ontem com a ministração da Mimi. O vídeo está disponível no YouTube, quem ainda não viu, tá? Não é igual essa transmissão que foi boicotada. Então, a Mimi tendo que ir lá e falar assim, ó, perdi o timing. Aqui já era para ter frutificado, já era para ter multiplicado, ramificado, sei lá o termo certo. E ela vai lá com a tesoura e tem que cortar aquele ramo. E muitas vezes na nossa obra, na obra do Senhor, na nossa vida, a atuação do Espírito Santo, nós somos podados, somos cortados, e isso dói, machuca, mas é pelo nosso crescimento. É importante também observar que, ao contrário das obras da carne, que são colocadas no plural, o fruto do Espírito em Gálatas 5 aparece no singular, o que significa que a atuação do Espírito Santo em nossa vida não é você ir à feira fazer as suas compras. Já que a gente está falando de fruto, só para você entender. Esse fruto eu vou querer uma dúzia, me dá meia dúzia de paz, uma dúzia de amor. Não, paciência eu não vou ter. Paciência eu sou tolerância zero, já tenho amor e já tenho paz. A paciência eu não vou levar.
Não é fazer feira dessa forma. O fruto do Espírito é um. Quando nós estamos apegados no Senhor, quando nós estamos buscando o Senhor, Ele começa a transformar a nossa vida por completo. De modo que eu não posso ser alguém que sou cheio de amor se eu não tiver essa paz interior. Se eu não entender o que é a verdadeira paz. Se eu não for um pacificador. A paz é parte do fruto do Espírito. É uma parte da atuação de Deus na minha e na sua vida. Devemos caminhar em paz porque a paz é Cristo e Cristo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Precisamos viver a paz com Deus, em paz interior e em paz com as pessoas, tendo a convicção de que o nosso foco não está nessa vida, mas está na eternidade. Qual a garantia que temos disso? Qual é a nossa vitória final? Enfim, né? Já que a gente está desde o começo falando quando que a gente vai vencer, quando que a gente vai vencer. Romanos 16:20 diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. E o Deus de paz, Ele sim vai esmagar Satanás. Vai chegar o dia. Até lá nós enfrentaremos as aflições. Nós teremos dias difíceis. Nós teremos dias de choro, dia de angústia. Mas a paz de Deus tem guardado os nossos corações. E eu termino essa mensagem, esse sermão, com uma frase do pastor e teólogo Warren Wiersbe. Não sou bom de inglês. Que diz o seguinte: temos o Espírito dentro de nós, o Salvador acima de nós e a palavra de Deus diante de nós. Recursos tremendos para nos dar paz. Vou repetir. Temos o Espírito em nós, o Salvador acima de nós, a palavra de Deus diante de nós. Recursos tremendos para nos dar a paz. Eu convido você, nesse momento, na sua casa mesmo, onde você estiver, com quem você estiver, abaixar sua cabeça e fechar os olhos. Não que algo místico vai acontecer, mas eu quero que você tenha um tempo de reflexão, um tempo de oração, um tempo de pensar em como você tem agido, como você tem sido, se você tem tido essa paz verdadeira, essa paz que só Cristo é capaz de nos ofertar. Comece a falar com Deus nesse momento. Daqui a pouco a gente vai orar, vai cantar, mas nesse momento é o seu momento com Deus. É a sua hora de conversar com o Deus da paz. Obedeça a orientação.